Bem, amigos, tudo bem? Hoje iremos falar sobre Egito Antigo. E qual a importância de se estudar o Egito Antigo? O Egito Antigo ele está presente ainda na ordem do dia, seja no momento que você vai assistir um filme que fala sobre múmias, pirâmides, ou até no desenho como Scooby-Doo, que sempre aparece uma múmia. Não é que os egípcios foram os únicos povos que fizeram pirâmides ou que embalsamaram, mumificaram corpos. Outros povos também fizeram isso. Porém, o que acontece? Os egípcios ficaram mais conhecidos, mais famosos. Quando falamos em múmia, lembramos logo de egípcios, apesar de que tem múmias em várias partes do planeta, inclusive na América do Sul. Quando falamos de pirâmides, também lembramos muito do Egito, lembrando também que temos pirâmides em várias partes do planeta, na América também, na China, enfim. Mas o que é que interessa para a gente aqui sobre esse conteúdo? Como é que o Enem cobra isso aqui? Inicialmente, vamos falar da localização do Egito. O Egito ele continua existindo, não o Egito Antigo, né? Você tem hoje um país chamado Egito, que não seria um país desenvolvido ainda, que fica no nordeste da África. Aqui você pode ver um mapa, né? Onde mostra aqui a localização do Egito Antigo, que fica realmente praticamente num fragmento, numa parcela, uma parte do que é o Egito hoje. Aqui nós temos o Rio Nilo, né? E aqui essa é a demonstração da região aqui entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, né? Ele era banhado e ainda é banhado hoje o país Egito pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho. O que acontece? O Heródoto, que é o pai da história, ele disse que o Egito era uma dádiva do Nilo, devido à importância que esse rio tinha e tem para o Egito, ainda hoje, né? Mas principalmente, no passado, todo o crescimento, todo o desenvolvimento egípcio se deu principalmente por ter esse rio aí, que até um momento da humanidade se considerou o maior rio do mundo. Hoje já perde para o Amazonas, né? Mas enfim, há essa discussão ainda em questão de volume de água, extensão. Não vamos entrar nisso, que é um assunto para um conteúdo para geografia. Aqui, o que acontece? O rio Nilo, ele era importante para a agricultura, ele era importante para a pesca, ele era importante para a locomoção, para transporte de mercadorias, mas a base, qual a principal base do rio Nilo aí? Claro que era a agricultura. Toda a produção, toda a vida do Egito dependia desse rio aí, né? Então você vai ver, o Nilo transbordava, mas fertilizava o solo, depositando matéria orgânica, humus, naquela área desértica. A pesca também não pode se deixar de levar em conta. Mas a agricultura era a principal aí. As cheias e as vazantes do rio Nilo faziam com que ocorresse uma grande produção de alimentos. Tanto que o Egito Antigo é chamado de uma civilização potâmica, assim como a Mesopotâmia. O Egito era chamado também de Potâmica por conta desse rio aí, da importância do rio. O Egito, ele foi inicialmente, nos primórdios, você tem aí a formação dos nomos, né? Ou melhor, antes dos nomos, as aldeias. As aldeias vão formar os nomos, que se unificam e formam reinos, né? E aí você tem dois reinos básicos. O Baixo Egito, que, interessantemente falando, fica aqui na parte norte do mapa. E o Alto Egito, que fica na parte sul. Claro que o mapa, da forma que nós vemos o mapa, na maior parte, né, é um padrão, uma convenção. O mapa não deveria ter lado, mas, enfim, essa convenção que nós temos, o mapa, o Baixo Egito, ele fica em cima e o Alto Egito fica embaixo. E posteriormente, por volta de 3100 a.C., ocorreu a unificação dos dois Egitos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Tanto que o faraó usava duas coroas representando essa unificação aí. Como é a periodização histórica do Egito Antigo? Como é que se faz essa periodização? Isso é forma de você facilitar, foi criado para facilitar o estudo do Egito. Claro que a história é contínua, a gente os historiadores fazem essas divisões para facilitar seu entendimento. Então, a periodização histórica do Egito é dividida em três períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império, né? Então, durante o Antigo Império foi construída a obra de drenagem, irrigação, e
é no Antigo Império que é mais importante. As três grandes pirâmides, a construção das três grandes pirâmides. Quéops, Quefre e Miquerinos, né? Construídas na proximidade de Mênfis, a capital do Egito na época. O Médio Império, que vai de 2000 a.C. a 1650 a.C., lembrando que a contagem é de trás para frente, para quem não lembra, às vezes esquece isso, por conta de ser antes de Cristo, na linha do tempo, né? O 2000 a.C. vem antes de 1650, já que é de trás para frente. Durante o Médio Império, as falaram conquistaram o poder político no Egito e a capital passou a ser Tebas. Nesse período, conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica, mas algumas agitações internas voltariam a enfraquecer o Império, o que possibilitou a volta de 1750 a.C., a invasão dos Hicsos. Essa invasão dos Hicsos, ela é muito importante porque esses Hicsos levaram muitas décadas aí no Egito, né? Aproximadamente 170 anos, né, dentro do Egito, e trouxeram grandes transformações. Por exemplo, acredita-se aos Hicsos a questão do cavalo. Eles levaram o cavalo para o Egito, assim consta, né? Fora que levaram também outros armamentos, alguns armamentos mais modernos, enfim. Mas permaneceram lá por 170 anos. No Novo Império, eles são expulsos do Egito, né? E aí são marcados por conquistas territoriais, agitações internas, invasões. O Egito foi conquistado, depois, posteriormente, o Egito é conquistado pelos persas, pelos gregos e finalmente pelos romanos. Aquela passagem da história que muita gente conhece, que é Cleópatra, Marco Antônio, né? Enfim, isso aí é um novo império. Aqui a sociedade como era dividida. Você tem faraó, no topo da pirâmide, nobres, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Lembrando que o faraó era considerado um deus vivo. Tanto que, o que acontece aí? É chamado, a sistema político do Egito é chamado de teocracia. Teo, que é Deus, cracia, governo, governo do Deus. O faraó era considerado um deus vivo, né? Ele era muito respeitado pela população. Aí você vem com os nobres, sacerdotes, soldados e escribas. Lembrando que no Egito também se desenvolveu uma escrita, nós vamos ver posteriormente. Os escribas faziam a contagem da arrecadação de impostos.